Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, daremos início à 8ª sessão especial comemorativa de 2019. Lembrando que essa sessão especial está sendo transmitida pelo canal legislativo e pela internet no site da Câmara de Vereadores de Joinville. Convido para compor a mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. Vereador Richard Harrison, neste ato, representando o vereador Cláudio Aragão, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Padre Venceslau Niescas. Senhor Thales Dalalana, Superintendente Regional Interino da Superintendência Especializada SC. Senhor Ordival Macop, sócio fundador das Sementes Macop. Senhor José Ramos, representando a Barbearia Ramos. Convido os vereadores presentes a ocuparem seus lugares no plenário dessa casa. Vereador Adilson Girardi. Vereador Fábio D'Alonso. Vereador Roque Matei. Vereadora Iracema do Retalho. Vereador Rodrigo Facchini. Agradecemos também a presença e convidamos para sentar-se ao plenário o senhor Felipe Luiz Pagnussati, gerente-geral da Agência Joinville do Banco do Brasil. Senhora Ana Lúcia Francisco dos Santos Botamed, gerente-geral do Jurídico Regional Banco do Brasil, Joinville. Senhor Marcelo Lorenzetti Pastore, gerente-geral da Agência Empresa Príncipe. Senhora Isabel Macop, sócia fundadora das Sementes Macop. Senhor Rony Gil Macop, engenheiro agrônomo e especialista em sementes. Senhores Célio Ramos e Liliana Carvalho, filho e nora do senhor José Ramos. Padre Anderson. Neste momento, passo a palavra ao vereador Richard Harrison. Saudando a todos os presentes, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, servidores do Poder Legislativo, profissionais da comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberta a 8ª sessão especial do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. Convido nesse momento o vereador Fábio D'Alonso para fazer a leitura do versículo bíblico. Pois não, senhor presidente.
encha o seu coração e sua mente com a palavra de Deus. Em homenagem à minha querida Perpétuo Socorro, essa mensagem ficou exposta há quase um mês naquela igreja que tem um carinho muito grande. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Devolvo a palavra a Ana Paula, mestre de cerimônia. Quero convidar para juntar-se à equipe Macop o senhor Tiago Macop, especialista em sistemas de informação da empresa Sementes Macop. Agradecendo ainda a presença, citaremos as autoridades que se identificaram ao cerimonial. Cleiton Schultz, aqui neste momento, representando o deputado estadual Rodrigo Coelho, federal, perdão. O diácono Sebastião João Nunes, diácono do bairro Costa e Silva, da Igreja Perpétuo Socorro. E o diácono Genei Luiz Braciac. Também, neste momento, agradecemos a todos os convidados aqui presentes. Convidamos as autoridades, público presente, para a imposição de respeito ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Neste momento, irei ler as correspondências recebidas. O vereador Cláudio Aragão, em virtude de agendas externas marcadas anteriormente, justifica sua ausência. Assim como o vereador Ninfo Koenig, em virtude de compromissos antecipadamente agendados, porém registra as máximas estimas aos homenageados desta noite. Neste momento, assistiremos um vídeo que conta um pouco da história dos homenageados dessa noite. A história das sementes Macop começa em 1984, inspirada na produção de arroz em pequena escala, ainda na década de 50 do patriarca da família Alberto Macop. Durante décadas, agricultores usaram sementes próprias ou trocavam entre si sementes sem qualidade. Mas, em 1989, o produtor de arroz Ordival Macop inovou. Ele ingressou na produção de sementes certificadas de arroz irrigado, criando assim a marca Sementes Macop. As conquistas e reconhecimentos das sementes Macop são reflexos de um início cheio de sonhos e de uma jornada de muito trabalho. Em 2019, Ordival Macop comemora 30 anos de história ao lado de toda a sua família e colaboradores que se inspiram na trajetória visionária dele. Como muitas outras famílias, a do padre Venceslau Niecas tinha poucas posses. A partir dos 7 anos, ele já ajudava na lavoura. Seus pais eram muito religiosos e ele aprendeu a respeitar os sacerdotes e religiosos, tendo por eles um carinho especial. A partir dos 12 anos, começou a pensar em estudar num seminário. Em 1980, entrou no Divino Espírito Santo, em Joinville, formando o primeiro grupo do novo seminário. Cursou teologia em Florianópolis. Em 1989, foi ordenado diácono e em 2004 foi transferido para ser o primeiro pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde está até hoje. E neste mês, o padre Venceslau celebra 30 anos de vida sacerdotal, sempre ouvindo, meditando e refletindo sob a luz da palavra de Deus, levando a sério seu lema sacerdotal. A história da Barbearia Ramos começa muito antes da fundação. A experiência da família com a tesoura já passa dos 100 anos. De pai para filho, a profissão foi sendo transmitida até que em 1983 o talento ganhou um ponto fixo no centro de Joinville. Nem a tecnologia, nem a concorrência conseguiram tirar os ramos do mercado. Eles mantiveram a essência de um ambiente tradicional com atendimento especial, capaz de fidelizar diferentes gerações. Em novembro, a Barbearia Ramos completa 35 anos de fundação e continua atendendo sua exigente clientela no mercado público municipal. – 2 de janeiro de 1919. Há um século, o Banco do Brasil assentava suas raízes na maior cidade do estado. O Brasil tinha 27 milhões de habitantes, Joinville quase 43 mil, a maior parte morando na área rural. Inicialmente, o Banco do Brasil instalou-se no prédio de Alberto Digel, na Rua do Príncipe. Depois de algumas mudanças, finalmente instalou-se no edifício de 12 andares, na Rua Luiz Niemeyer. O prédio reproduz as formas do edifício sede 3 do Banco do Brasil em Brasília. Sonho do joinvilense e então presidente do banco, Oswaldo Roberto Golim. Hoje, a sede abriga 7 agências, além de outras 9 pela cidade. São 300 funcionários que, juntos com todos os que passaram pelo banco, construíram uma história de 100 anos de sucesso, fundada na ética e na responsabilidade.
Convido agora o vereador Adilson Girardi para falar um pouco sobre os 30 anos da empresa Sementes Macop. Eu queria só interromper um minuto. Nosso vereador, deputado, funcionário de longa data do Banco do Brasil, o senhor Raulino Rosca, por favor, fazer assento conosco aqui também nessa mesa, que o senhor está na história de Joinville. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar aqui também nosso sempre deputado e vereador, senhor Raulino Roscamp. Quero saudar aqui os homenageados desta noite, aqui na pessoa do seu Ordival Macop, senhor José Ramos, padre Venceslau, senhor Tales, representando aqui o Banco do Brasil. Saúdo aqui os demais colegas vereadores, senhoras, senhores, todo o público que nos assiste pela TV Câmara, os funcionários desta casa. Muito boa noite. Eu não posso negar que um dos temas que mais me agrada em falar aqui nesta tribuna é sobre agricultura. Até pela minha origem, né? Famílias italianas que vieram da cidade de Rodeio, da cidade de Ascurra, né? Assim como a família do seu Macop. Então, eu me sinto muito bem todas as vezes que eu venho a essa tribuna para falar um pouquinho sobre a área agrícola da nossa cidade de Joinville. E não há como se falar em agricultura sem mencionar as famílias que fizeram história na nossa região agrícola. A maioria delas descendentes de italianos, descendentes de alemães, que vieram para Joinville e se instalaram aqui na região do Vila Nova, na região do Morro do Meio, na região de Piraberaba, e vieram aqui para desbravar, né, essas terras e cultivar essas terras, famílias que fizeram histórias, desbravando nesta terra, que hoje produz o alimento para a nossa gente de Joinville. E a família Macop faz parte dessa história. Não há como se falar em agricultura na região do Vila Nova e na região de Joinville sem citar a família Macop. Seu Ordival, Dona Isabel, o Rony, a Tatiana, que está, a outra filha, né? A Vanessa e o Tiago. Pessoas simples, trabalhadores, que têm como marca o trabalho comunitário. Destaco aqui a valorosa contribuição da família para com a comunidade católica da região da Estrada do Sul, né? Hoje Rodovia do Arroz, sempre apoiando, né, a comunidade de Santo Antônio, sempre apoiando as festas daquela igreja, sempre apoiando a festa da polenta, agora mais recentemente, sempre participativo junto à comunidade rural do nosso Vila Nova. Quero abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho, né, que essa história da família Macop, ela é muito bem contada, né, pelo meu colega jornalista Herculano Vicente, que eu quero saudar, né, que está aqui, nosso eterno jornalista. Ele escreve esta história da família, da empresa Macop há muito tempo, e agora ele nos brinda, né, com um belo livro que conta esta história magnífica, né, a respeito da família e da empresa Macop dentro de Joinville. Vale a pena ler, ainda não li o livro, mas quero fazer questão de ler, né, assim como li todos os outros livros da Lavra, né, do Herculano, que é o nosso vizinho lá no bairro Vila Nova. Mas, além de ler o livro, para pessoas que gostam de boas histórias e de bons causos, eu sugiro que vá um dia na Sementes Macop, lá na Rodovia do Arroz, tire um tempo e sente junto ao seu Ordival e ouça, talvez por meia hora, por uma hora e meia, as histórias que ele tem para contar a respeito da trajetória dele na agricultura de Joinville. Não é perder tempo. Eu investi há um tempo atrás, talvez há uns 2 anos, pelo menos uns 45 minutos do tempo, e ouvi só um pedacinho da história, mas quero ainda tirar mais tempo para poder ouvir mais, porque isso motiva a gente a trabalhar, a persistir, a ser perseverante,
porque foi assim que eles cresceram, foi assim que eles fizeram sucesso, foi assim que eles criaram os seus filhos, a sua família, e é assim que eles têm o sucesso alcançado de 30 anos em Joinville. Mesmo diante de todas as dificuldades que a vida da roça impõe, nós sabemos que é uma vida dificultosa. Quem faz agricultura hoje não sabe o que era talvez a agricultura há 30, 40, 50 anos atrás. Era difícil. E não foi de qualquer maneira. Chegaram ao sucesso e não foi de qualquer maneira. De forma inovadora e muito profissional, a Sementes Macop conseguiu atingir um nível de excelência que a coloca hoje entre as mais importantes do país. Não temos dúvida disso. Produtividade nunca é um acidente, não é por acaso. Produtividade é sempre o resultado de comprometimento, excelência, planejamento, muito esforço e perseverança. Se não fosse assim, não estariam hoje comemorando os 30 anos de existência como empresa referência na produção de sementes de arroz. Essa singela homenagem que fazemos hoje é muito pequena, é o mínimo que nós podemos fazer para reconhecer a dedicação, seu Macop, da família, o trabalho, juntamente com todos os seus funcionários e colaboradores. Meus parabéns. Para fazer o uso da palavra, convidamos as senhoras Vanessa e Tatiana Macop para falar um pouquinho dos 30 anos da empresa Sementes Macop. Boa noite. Digníssimo presidente deste honorável parlamento, senhor vereador Richard Harrison, e demais vereadores e vereadoras que integram esta nobre colegiado de legisladores, senhores e senhoras que fazem parte se fazem presentes na plateia, e os que assistem pela internet e pela TV Câmaras, e os demais homenageados. A todos, nossa cordial saudação em nome da Sementes Macop, representada aqui na mesa pelo patriarca, senhor Ordival Macop. É uma grande satisfação abrir este breve discurso com um agradecimento especial ao vereador Adilson Girardi. Muito obrigado. Faço esta deferência por ter sido dele a ideia de se incluir entre os homenageados de hoje o nome da família de Ordival Macop. Igualmente, estendo o meu obrigado a todos os outros vereadores e vereadoras por terem aprovado prontamente a iniciativa de Adilson. Isto posto, é oportuno destacar qual foi a motivação que levou o vereador a propor tão significativa honraria. Ele fez isso ao ficar sabendo que este ano a UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes de Arroz, Macop, a única do gênero dentro do território joinvilense, completava 30 anos de atividades bem-sucedidas. Vale esclarecer que a história começou a ser escrita no dia 11 de outubro de 1989, enquanto que a sua origem sucedeu-se em 1984, ano em que Ordival Macop, inspirado num velho hábito do seu pai, praticado lá no município de Ascurra, resolveu replicá-lo aqui em Joinville para ver se dava certo. Por conta disso, comprou um bando de filhotes de marreco para fazer uma criação dentro de uma arrozeira no período da entre-safra. A experiência revelou-se acertada. Em 3 meses, os marrecos ficaram prontos para o abate e acabaram enchendo o freezer dos Macop. O bom resultado deixou Ordival satisfeitíssimo. Assim que eles viraram filhotões, foram então soltos dentro de uma arrozeira onde se criaram por conta própria, alimentando-se por meio de 2 espécies de sementes disponíveis em grande quantidade da área. Uma das espécies era constituída por sementes de arroz comercial que haviam caído da ceifadeira durante a colheita. A outra, de sementes de pé de galinha, espécie de arroz selvagem, que se adianta no crescimento e sufoca o arroz comercial, comprometendo-lhe drasticamente a produtividade.
Para piorar, por ter crescimento muito rápido, o pé de galinha fica maduro e perde todos os grãos antes da colheita do arroz comercial. E o que acontece então? Simples. No ano seguinte, lá está ele novamente para atrapalhar as lavouras do arroz destinado ao consumo humano. Foi graças à grande disponibilidade de sementes que Ordival obteve excelente resultado com a criação levada a cabo em 1984. Animado, ele repetiu a operação em 1985, quando simultaneamente dobrou o plantel de aves catadoras de sementes. A grande surpresa aconteceu em 1986. Ao semear o arroz nas áreas onde havia criado as aves, Ordival não encontrou nenhum vestígio de pés de galinha. No estalo, ele atribuiu a descoberta através da eliminação do famigerado arroz selvagem aos vorazes marrecos. Diante da boa surpresa, em 1987 e 1988, Ordival investiu pesado na criação de marrecos em todas as suas lavouras. Resultado, em 1989, todas as suas arrozeiras estavam livres de erva daninha e de outras impurezas, prontas, portanto, para a produção de arroz semente. Abria-se dessa forma a possibilidade de Ordival agregar valor à sua propriedade, uma vez que o arroz semente tem valor superior ao arroz comum, aquele destinado ao consumo humano. Instigado repetidas vezes pelo agrônomo Mariano Perobelli, da Caresc, hoje Epagre, Ordival deu uma peitada corajosa ao abrir o negócio de uma unidade de beneficiamento de sementes de arroz em 11 de outubro de 1989 em sua propriedade. No primeiro ano de operação, Ordival, mesmo sem tecnologias, conseguiu beneficiar somente 700 sacas de 50 quilos de arroz semente, mas todos os grãos de alto padrão, condição que despertou a curiosidade e o interesse de agricultores de perto e de longe. Para não nos alongarmos em detalhes sobre a evolução da unidade de beneficiamento de sementes de arroz, asseguro-lhes que a organização familiar criada por Ordival e Isabel Macop progrediu espetacularmente de 1989 a 2019, do trabalho braçal à produção em larga escala, com investimentos em inovações e atendendo à demanda de produtores rurais em praticamente todo o território brasileiro. As Sementes Macop permanece assim há 30 anos, levando confiança ao campo, com a mesma referência de qualidade, origem e procedência. Informamos que no mês de dezembro estaremos lançando um livro intitulado A Saga Macop, da Revolução dos Marrecos ao Arroz Semente, escrito pelo jornalista renomado Herculano Vicenzi, aqui presente, que acompanhou e divulgou todos os desdobramentos da história dos marrecos e da unidade de beneficiamento de sementes de arroz desde sua abertura. Através de suas páginas, será possível conhecer com maior profundidade a bela história de pioneirismo da família Macop. Texto redigido por Herculano Vicenzi, Vanessa e Tatiana Macop. Um muito obrigado a todos pela atenção e que Deus continue nos iluminando. Obrigada. Boa noite a todos, me chamo Tatiana. Vou falar brevemente. Estamos honrados pelo convite e pela oportunidade de contar um pouco sobre a história de sonhos e lutas de um casal agricultor e sua família no meio rural de Joinville. Este casal são nossos pais, Ordival e Isabel Macop, que vieram de uma cidadezinha pequena chamada Ascurra, em Santa Catarina. E tiveram 4 filhos, Rony, Tatiana, Vanessa e Tiago. E desses filhos geraram netos, Isabela, Miguel e Lucas, que estão na plateia. Todos aqui presentes para prestigiar esse momento com muito orgulho. Sabemos que as organizações familiares fazem parte de um rol de grandes empresas, seja de pequeno, médio ou grande porte. Porém, apenas 10% sobrevivem à segunda geração. E nós estamos dentro dessa estatística e ainda no ramo do agronegócio, o que é ainda mais difícil. Há 30 anos atrás, com um pouco de instrução escolar, como é que se organiza uma empresa familiar? Não era tarefa fácil, né, pai? Pois existem conflitos de gerações e muitos desafios
para que tenha sucesso não somente dentro da empresa, mas também como família. Entendemos que todo ensinamento de nossos pais, desde a nossa infância até formar um negócio, houve uma caminhada longa de aprendizado de valores éticos e cristãos que levaram nossos pais a fortalecer a união familiar e, com uma liderança firme, nos ensinaram que não precisamos de muito para viver e que a honestidade, a humildade, muito trabalho, estudo, união e principalmente amor no que se faz são qualidades que nos ajudaram a superar grandes desafios e sermos gestores à frente de uma empresa. E ainda sermos pais e mães de família sem abdicar de trabalho. Pai e mãe, nós somos o seu legado. Agradecemos por todas as noites de sono perdidas por nós e sonhos abdicados em prol do sucesso de toda a família e sucesso do nosso empreendimento, pois juntos somos mais fortes. E que Deus nos abençoe e nos permita que tenhamos muita história de sucesso como esta, para dividirmos com nossos filhos e netos. Vocês são nosso exemplo de vida. Parabéns, vocês merecem a nossa homenagem. Muito obrigada a todos. Convidamos agora o vereador Adilson Girardi para fazer a entrega da placa à equipe da empresa Sementes Macop. Venham até a frente. Parabéns mais uma vez, obrigada. Ok. Dando prosseguimento, agora convido para fazer uso da palavra o vereador Fábio D'Alonso para falar sobre os 30 anos de sacerdócio do padre Venceslau. Quero saudar o presidente desta sessão, vereador, amigo, vereador Richard, que tão bem vem conduzindo este momento ímpar. Quero saudar o Thales, superintendente regional do nosso querido Banco do Brasil, em seu nome, com a sua permissão, a todos os funcionários deste banco, que me permita, presidente, tenho um carinho muito grande, porque aos 14 anos iniciei a minha carreira trabalhando neste banco, que aprendi muito. Foi uma escola de vida, como muitas vezes menciono aqui, do meu querido Exército Brasileiro, que também, durante 10 anos, pude estar na condição de oficial R2, mas o banco carrega no coração exemplos que aprendi para a minha vida. Quero saudar o seu José Ramos, em seu nome o Celinho, toda a família Ramos, e aqui, me permita, vereador Facchini, aqui em Joinville nós tínhamos uma particularidade na barbearia Ramos. Quem era surfista ou era metido, que era o meu caso, tinha que cortar o cabelo lá, senão não estava bem na foto. Carrego no coração também essa família. Quero saudar o Sodival Macop, parabéns pela homenagem, em seu nome a toda a sua família que a cidade de Joinville tem o carinho
e o respeito por tudo aquilo que aqui o fizeram. Aproveito o ensejo aqui, nesse momento de saudar, parabenizar os senhores vereadores, proponentes, vereador Roque, vereador Adilson, vereador Richard, pela feliz escolha nesses homenageados. Não posso aqui deixar de registrar e também agradecer, apesar de não ser proponente, mas nos honro com vossas presenças. Isso a gente precisa registrar e reconhecer. Vereador Facchini, amigo, irmão, vereadora Iracema do Retalho, que também se faz presente neste evento. Querido Padre Venceslau, nosso homenageado, quero também, em nome do Padre Anderson e com a permissão dos senhores, saudar a toda a comunidade aqui da nossa Perpétuo Socorro, maciçamente se faz presente, outros também de outras comunidades católicas que muito nos honram. Minhas senhoras, meus senhores, tentarei de forma objetiva aqui, e como sempre eu faço, com o coração, tentar resumir essa história de 30 anos do Padre Venceslau. Primeiro dizer da minha alegria de estar aqui na condição de vereador, mas muito mais como morador do Costa e Silva, há praticamente 11 anos, e alguém que procura frequentar quase, quem trabalha lá sabe disso, quase todos os dias lá estou. E, padre, acompanhei nesses 15 anos que o senhor está à frente da nossa igreja, acompanhei momentos históricos, como a reinauguração, os 50 anos, padre, anos que aqui fizemos essa homenagem, missas, enfim. Mas quero publicamente dizer que sou um admirador seu. Mas essa admiração vem muito mais do dia a dia que lhe acompanha. E eu quero aqui tentar citar um pouco disso. Encontrei, e quem conhece Padre Venceslau vai concordar no que falo, encontrei um homem de uma fé, vereador Roque, impressionante. Uma fé que contagia, que motiva as pessoas. Encontrei neste padre o respeito às pessoas, independente de posto, de graduação, de posição social, sempre um tratamento igual. Respeito esse que também nos comove. Encontrei em Vossa Excelência, Padre Venceslau, um senso de justiça milimétrico nos seus conselhos, no seu sermão, ou num simples recado, pouco se tira e pouco se acrescenta. Como falei, é milimétrico. Encontrei na sua pessoa, Padre Venceslau, o carinho, e talvez essa marca é muito forte no seu dia a dia, o carinho pelos pobres, pelos doentes, um carinho esse que, em algumas histórias que escutei, e vocês, repito, conhecem muito mais do que eu, histórias que emocionam, até porque também um estilo seu, que uma mão faz, a outra não precisa saber. E hoje à tarde, lendo um pouco da sua história, encontrei, talvez, os grandes responsáveis por um pouco disso que citei aqui. Senhor Stanislau e Dona Bronislava, seu pai e sua mãe, que colocaram, sem dúvida alguma, essas características muito fortes no seu coração, no seu dia a dia e na sua trajetória. Eu poderia e talvez deveria falar aqui nessa noite muito mais a seu respeito, mas o tempo é curto e eu quero respeitar. E termino pedindo a Deus que lhe dê muita saúde, Padre Venceslau. Muito sabe da circunstância vencida e que ainda o lhe desafia, mas eu peço que a persistência de um santo Papa João Paulo II, que o senhor tem um carinho, uma devoção muito grande, possa nos dar a condição de comemorar
40, 50 e 60 anos ainda dessa história dedicada à religião. Eu termino as minhas falas com Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me unge para evangelizar. Frase que o Senhor sempre pensa, fala nos momentos que celebra uma missa. Eu quero terminar as minhas palavras e peço aqui, e quero do fundo do meu coração, Padre Anderson, lhe agradecer por ter me dado esse presente e que vai ser um presente agora, sem dúvida, ao Padre Venceslau, outra pessoa que gravou um vídeo, que Joinville tem um carinho muito grande, e sei da sua amizade e seu respeito por ele e ele para com o senhor. Por gentileza, para finalizar, a mensagem do nosso querido Dom Orlando. Padre Venceslau, acabamos de celebrar, rezamos muito por você aqui. Deus abençoe seu aniversário, seu sacerdócio. Mais uma vez agradeço toda a sua colaboração no meu tempo lá em Joinville, especialmente no tempo da catedral. O senhor é um grande missionário, sabe? Todos nós sabemos, o senhor sabe também, porque tem muita mística e tem muito espírito missionário. Suas paróquias são sempre vivas, dinâmicas, missionárias. E com essa peregrinação, o povo vai voltar ainda mais generoso para colaborar na paróquia, especialmente com os grupos bíblicos de reflexão. A Mãe Aparecida lhe abraça e eu quero deixar aqui a minha bênção e com a minha bênção a gratidão e os parabéns, dando-lhe um abraço aqui de longe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e um grande abraço a você. Muito obrigado por tudo. Parabéns, seja muito feliz. Ó, me mande mais umas camisas daquela, viu? Que eu mando pro povo aí. Amém. Estão fazendo sucesso. Tchau. Parabéns, Padre Venceslau. Neste momento, ouviremos o homenageado Padre Venceslau. Boa noite a todos. Na pessoa do vereador D'Alonso, sou dos demais vereadores, amigos, fiéis, irmãos e irmãs. Nesse mês de outubro, dia 15, fiz 30 anos de ordenação sacerdotal. E nesses 30 anos passei muitas dificuldades, provações, mas também muita alegria. E nesse meio do tempo estou pensando uma cena bíblica que vem sempre à minha mente. Após a ressurreição de Cristo, Pedro está preso em Roma, no cárcere. E nessa prisão ele está rezando, não perde tempo, está rezando pela igreja, pelos cristãos do mundo inteiro. E nessa prisão, Pedro é libertado pelo anjo. Quando ele sai fora da prisão, na rua, Pedro diz uma frase muito bonita, muito bela, muito sábia. Agora sei que o Senhor me libertou das mãos do inimigo. Se eu cheguei até aqui com 30 anos de padre, foi por pura graça de Deus. A ajuda das pessoas também, muita gente ajuda, são anjos que Deus coloca em nosso caminho, com palavras, orações, ajuda. Mas o mais forte para mim é esse,
Deus conduz a vida. Deus conduz a história. Se cheguei até aqui, é porque Deus me conduziu até aqui. Obrigado, Deus abençoe. Convido agora o vereador Fábio D'Alonso para fazer a entrega da placa ao padre Venceslau. Convidamos também para que venha à frente o padre Anderson ou os outros que quiserem vir aqui receber junto com ele. Parabéns. No final a gente vai ter uma foto conjunta, tá, pessoal? Dando prosseguimento, então, convido para fazer uso da palavra o vereador Richard Harrison para falar sobre os 35 anos da Barbearia Ramos. Eu quero, nesse momento, chamar o vereador Roque Matei para que possa presidir a sessão enquanto eu faço o meu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, eu quero, antes de entrar nas referências dos nossos convidados, dizer que essa seleção que fazem os 19 vereadores, pensando na comunidade, pessoas importantes, que se destacam sobre os seus feitos, é uma labuta diária do gabinete de cada um. Vencido essas demandas, nós trouxemos a apreciação deste plenário. E todos os vereadores, unanimemente, votam para que nós possamos estar aqui nesse momento, prestigiá-los enquanto pessoas importantes à nossa comunidade. Somos feitos de pessoas. Eu quero aproveitar o momento, antes de entrar, precisamente no meu amigo Célio, no seu José Ramos, a esposa, na família, dizer o seguinte: seu Raulino Rosca, nós, enquanto políticos, não podemos apenas seguir ideias ou pessoas, nós temos que seguir exemplos. E Vossa Excelência é para esta casa e para cada um dos políticos do emaranhado que vive nesse momento o país, um grande exemplo, um exemplo do que nós devemos buscar diariamente. Cada um dos vereadores aqui tem no senhor, no seu legado, na construção de leis, no que o senhor representou e continua nos representando como exemplo. São de políticos como Vossa Excelência é que esse país precisa. Obrigado pela sua presença e nos honra grandemente. O senhor pode ter certeza disso. Padre Venceslau, homenageado pelo vereador D'Alonso, grande amigo, de grande estima. Tales, gerente de um importante banco, aliás, eu diria que construído com a história do nosso município. O senhor Macope, diante de todas as dificuldades, observando a influência internacional de grandes sementes, o senhor consegue se destacar naquela que é a maior cidade do estado, plantando sempre a semente da esperança,
e trazendo ao povo joinvilense a certeza absoluta que nós estamos no caminho certo. São exemplos como o senhor de empreendedorismo e de acreditar diante de todas as dificuldades e chegar aonde nós estamos. Eu quero também me dirigir aqui a um amigo. Obviamente que os nossos caminhos, às vezes, em determinados momentos da vida, eles se afastam por conta de agendas e compromissos. Mas eu me lembro quando ainda era um moleque, tinha apenas 18 anos de idade, e observei um segmento profissional, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e lá eu fiz morada durante 30 anos. Desenvolvi o meu conhecimento e as minhas formações sempre na área de segurança, sério. E como o vereador Fábio D'Alonso, oficial reserva do Exército, o Adilson Girardi, sargento da reserva do Exército, sabemos que uma das pautas da entrada para o expediente é o asseio pessoal e o corte de cabelo. Nós, muito pobres, sempre dependendo daquela condição que aprovisionava o meio militar, as casernas, cheias daqueles barbeiros que, não, eu sei fazer isso também, mas deixavam os nossos cabelos horríveis. E eu me lembro quando a minha esposa me viu com o cabelo cortado, o que fizeram contigo? E eu aqui, só para descontrair um pouquinho, tinha um grande problema. Todos queriam cobrar por metro quadrado. Minha cabeça era muito grande, e eu tinha que encontrar uma barbearia que fugisse desse conceito, senão eu iria empobrecer. E lá eu conheci o seu José Ramos, o Célio, grande figura. Ele não é, como disse o vereador Fábio D'Alonso, ele não é só um barbeiro, ele é um surfista. Aliás, a primeira prancha de surf que meu filho comprou, o Gustavo, que hoje não está mais por aqui, né, foi com o Célio. Era uma descontração total, porque lá, além de cortarmos o cabelo, nos informávamos e discutíamos sobre as demandas da cidade. Todas, educação, saúde, segurança, parecia, na verdade, um gabinete político. E de lá desenvolviam, até tenho no meu coração guardado, que uma das grandes vocações que nasceu em mim no meio militar foi a política das conversas que tínhamos. E lá eu descobri que existia a tal da escovinha militar, que era o corte quadrado, e ele era sempre, eu podia, onde é que está? Está aí o seu Ramos, Sérgio? Não, o pai está cuidando das abelhas hoje, mas vai chegar. Eu ficava lá sentado esperando, porque era só ele que cortava o meu cabelo, e que novamente não fazia aquele corte por metro quadrado que tanto me incomodava, né? Incomodava o bolso. Mas eu quero aqui, de coração, Sr. José Ramos, dizer o seguinte: são 35 anos de história ligadas à nossa comunidade, fazendo a cabeça do povo joinvilense inteiro. E o mercado municipal foi e é uma referência aos sábados. E era quando eu levava meus filhos, que hoje tem 30 anos, que tinha 4 na época, e o meu filho mais novo, recém-nascido, também todos lá para fazer o corte de cabelo. E ali a gente conversava muito, mas eu confesso que eu fiquei extremamente empolgado em perceber que são poucas as instituições que são centenárias. E a família faz isso há 100 anos, aqui no nosso município, cuidando da nossa gente, e uma sociedade ela é formada por vários entes. Todos são importantes. Quem cuida da nossa segurança, quem cuida da nossa saúde, quem cuida das nossas finanças, quem cuida do nosso espírito, quem cuida da nossa alimentação, dando uma semente importante para que nós não tenhamos essas intervenções aí internacionais, cuidando da nossa saúde, e quem cuida da nossa aparência. Então, seu José Ramos, é pequeno, não é um grande garbo que deveria a cidade fazer sempre com os nossos munícipes, mas eu tenho a honra que a comunidade me deu em legislar e a honra que esta Câmara me dá em pensar no meio da nossa comunidade pessoas importantes, sem desmerecer qualquer um dos senhores aqui. Mas quem cortava o cabelo desse militar, que não pudesse ficar preso no tempo que nós tínhamos que nos apresentar, era o seu José Ramos, que eu tenho respeito, admiração e tenho certeza absoluta que o seu legado permanece com essa pessoa, e já tem um próximo ali que já deve estar mexendo nas tesouras também. Eu fico lisonjeado em poder fazer essa referência. Agradeço a Deus, agradeço a cada um de vocês e ao senhor
por aceitar essa homenagem e estar aqui recebendo ela. Obrigado a todos. Neste momento, ouviremos a senhora Liliana Carvalho, nora do senhor José Ramos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e todo o público aqui presente. Em nome da Barbearia Ramos, gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus e a toda a família Ramos, que conta hoje com a 5ª geração de profissionais e mais de 100 anos de tradição na tesoura. É com alegria e dedicação que desempenhamos a atividade no Mercado Municipal de Joinville, ponto de atendimento já há 35 anos e contando. Ali, construímos muitas amizades que vai além da relação loja-cliente. E são esses mesmos amigos que merecem o nosso cumprimento e gratidão pela confiança e preferência pelo nosso trabalho. Ao longo de tantos anos, como acontece em um casamento, tivemos momentos bons e momentos de superação, mas com a confiança e o apoio de nossos clientes e da nossa comunidade, conseguimos nos manter como a barbearia mais tradicional da cidade. Hoje, como não poderia deixar de ser, agradecemos em especial ao nosso pai, que é o meu sogro, o senhor José Ramos, que aos 82 anos pratica ainda com amor a sua arte e desperta a admiração de todos por estar há 68 anos exercendo-a. Ele foi o nosso professor, não apenas na profissão, mas na caminhada da vida. E é por causa dele que hoje estamos aqui. Em meio à modernização, nosso esforço foi por sempre manter a tradição, valiosa nesses tempos. Esse compromisso tem dado certo e nos permite uma marca forte no quesito tesoura e pente. É por essa história de família, empreendedorismo e comprometimento que agradecemos a todos os nossos clientes amigos, que ao longo de todos esses anos vem confiando em nosso trabalho, agradecendo em especial ao nosso cliente, amigo e vereador, Richard Harrison, que fez o convite para nos fazer esta linda homenagem. O nosso desejo é que esses 35 anos possam se multiplicar para que, com amor e dedicação, continuemos atendendo cada cliente que visitar nossa barbearia, Casa de Tradição Ramos. Muito obrigada a todos. Convido o vereador Richard Harrison para fazer a entrega da placa a toda a equipe da Barbearia Ramos. Mais uma salva de palmas. Parabéns pela sua história. Legal, vamos em frente. Convido para fazer uso da palavra o vereador Roque Matei para falar sobre os 100 anos de atuação do Banco do Brasil no município de Joinville. Devolvo a presidência ao vereador Richard Harrison. Boa noite, presidente, boa noite à mesa. Quero cumprimentar aqui, e não poderia de cumprimentar o nosso servidor do Banco do Brasil,
o deputado, vereador Raulino Roskamp. É uma honra para nós tê-lo aqui, professor também. Então, é o vereador e é o munícipe, né, que hoje tem realmente onde se faz presente, honra bastante o nosso ambiente, ok? Muito obrigado pela sua presença e nos honrar com a sua vinda aqui essa noite, honrar essa singela homenagem que estamos fazendo aos 100 anos do Banco do Brasil. Quero cumprimentar o Thales de Lalana, né? Lalana. E, em teu nome, cumprimentar os demais membros da diretoria do banco, mas eu gostaria de cumprimentar os servidores do banco, que são 300 aqui em Joinville, né? E aí eu tenho amigos do banco, como a Ana, o Gustavo, enfim, são vários, né? Quando frequento a Estilo, lá tem um contingente grande de amigos que nos ajudam aí na nossa caminhada e nas nossas finanças. Então, mas essa história do banco é uma história, e o Banco do Brasil aqui em Joinville, vereador D'Alonso, você que foi funcionário também, ele é a agência número 38. Isso significa que é a 38ª agência implantada no Brasil. Primeiramente, eram implantadas agências nas capitais, e nós somos a 2ª agência aqui em Santa Catarina. Então é uma honra muito grande, né, estar aqui falando do Banco do Brasil e dizer que essa história do banco, ela começa há 211 anos atrás, não é isso? Quando o Dom João VI veio para o Brasil e fundou um banco aqui. Primeiro banco, né, aqui no Brasil foi o nosso Banco do Brasil, uma estatal, hoje uma estatal sólida, né? Quem não conhece o Banco do Brasil, em qualquer uma das regiões que você vai, país afora, está lá o Banco do Brasil atendendo a nossa população, né? E aqui em Joinville, mas deixa eu falar uma coisinha antes. Dom João VI, quando foi embora do Brasil, o banco deu uma paradinha, não é isso? Mas sabe quando que ele voltou à ativa, vereador Dilson Girardi? Quando Joinville foi fundada. 1851, o banco voltou com força total, não voltou? E aí começou essa história fantástica do nosso banco. Então, Dom João VI foi embora em 1821, mas em 1851, quem assume o banco? O nosso grande Mauá, não é isso? Visconde de Mauá. Quem conhece a história do Brasil, e todos aqui conhecem, sabe quem foi Visconde de Mauá. Mas deixa eu colocar o meu óculos aqui, eu vou falar um pouquinho aqui de Joinville agora, né? Lá em 2 de janeiro de 1919, o banco chega aqui em Joinville. E na época, o então prefeito Abdon Batista, né, que foi quem recepcionou o banco. E aí começa uma história fantástica da nossa cidade. Naquela época, Joinville tinha em torno de 43 mil habitantes, aproximadamente. Mas, vereador Iracema, Joinville não era do tamanho que é hoje, territorialmente falando. Joinville tinha outros territórios que hoje são municípios também, né? Então, de 2019 para cá, Joinville dá um pequeno salto de 43 mil habitantes para aproximadamente 600 mil habitantes. Só que não é só esse salto que Joinville dá. E aí o banco se confunde com todo esse crescimento, porque o Banco do Brasil é o banco que fomentou todo o desenvolvimento da nossa cidade. Então, o Banco do Brasil ele estava ali, ao lado de investimentos importantes. Essa potência que Joinville se torna, se confunde com a ajuda do Banco do Brasil. E hoje, né, o Banco do Brasil ainda continua e faz muito isso, inovações que vai para o Brasil inteiro. Tem uma inovação importante,
Hoje a gente nem precisa ir no banco para falar com o nosso gerente, não é isso? Tem até um nome aqui que eu vou ler. Modelo especializado de atendimento. Fale com o seu gerente. Viu, Richard? Não precisa subir lá para falar lá na agência. Pode falar com o seu gerente através de um chat próprio e seguro. Isso foi implantado aqui e daqui foi para o Brasil afora. Outra coisa que começou aqui, um banco eletrônico, o Richard gosta muito de ir para os Estados Unidos, pegar dólar no caixa eletrônico, foi feito por Banco do Brasil aqui. E hoje está implantado Brasil afora também. Então são modelos importantes que surgiram aqui. Vereador D'Alonso, da tua época para cá, quanta inovação, né? Mas o Banco do Brasil, né, e isso nos inspirou muito a trazer essa homenagem, não só por tudo isso que eu já falei, mas pelo lado social do banco. O Banco do Brasil, ele apoia muito a área esportiva, a área cultural, e aqui em Joinville, eu, enquanto secretário da Educação, nós temos um projeto, Joinville tem um projeto, que é o ABB Comunidade. E aí, esse projeto, ele trabalha no contraturno escolar. Os alunos estão lá frequentando o horário normal da escola e no contraturno eles vão para a ABB. E lá na ABB é desenvolvido um projeto, onde eles têm ali reforço escolar, esporte, toda uma série de atividades que acontece ali também. Então, o Banco do Brasil, além de ser um grande fomentador da economia, ele fomenta também a cultura. E é por isso que nós estamos aqui fazendo essa singela homenagem para o nosso Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um patrimônio da nossa cidade. É um patrimônio que desenvolveu não só Joinville, mas a região norte de Santa Catarina, é uma das regiões que tem um PIB mais alto do Brasil. Hoje nós somos a terceira maior cidade do sul do Brasil, mas quando nós falamos em região, em força econômica, nós somos a locomotiva de Santa Catarina e ao mesmo tempo nós estamos aí sendo inspiração para toda a nação brasileira, né? E o Banco do Brasil, nesses 100 anos, está ali lado a lado com o pequeno empresário, com o pequeno investidor, com quem está ali fazendo as suas economias, como eu, não é isso? Guardei muito ao longo do tempo, fui lá no Banco do Brasil. Então, tudo isso é importante. Então, quero também cumprimentar o padre, né, como o Richard colocou, que coisa importante, essas homenagens que nós fazemos aqui. Tem quem cuida das finanças, tem quem cuida da nossa espiritualidade, da nossa alimentação, da nossa aparência. Olha que diversidade importante que é a nossa cidade. Então, parabéns, Banco do Brasil, parabéns por tudo o que vocês fizeram, vêm fazendo e vão fazer pela nossa cidade. E o exemplo de um banco que traz credibilidade para a nação brasileira. Parabéns, sucesso, e que nós tenhamos aí mais 100, 200, 300, 400 anos, muitos e muitos anos, fazendo o que o Banco do Brasil vem fazendo pela nossa nação. Muito obrigado e vamos em frente, pessoal. Obrigadão. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do senhor Thales Dallalana, superintendente regional interino da Superintendência Especializada Santa Catarina, do Banco do Brasil. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da sessão, o senhor Richard, o vereador Roque, né, que propôs essa solenidade, e assim cumprimento os demais vereadores presentes. Ao padre, né, Venceslau, e aos demais homenageados também, boa noite. Em nome do Felipe, que é o gerente da nossa agência aqui, 0038, também cumprimento ele e estendo aos demais colegas das demais unidades do banco aqui na sessão. E em nome do seu Ramiro, né,
Raulino, desculpa, que também faz parte da casa, da nossa casa, dessa casa, da história do banco e da história de Joinville. Boa noite, e aos demais participantes, ouvintes aí, sintam-se cumprimentados. A história do Banco do Brasil, ela se confunde naturalmente com o Brasil. Independente do tamanho do município, independente da história, da vocação do município, o Banco do Brasil, ao longo desses 211 anos, se fez presente, promovendo o crescimento, o desenvolvimento. E aqui em Santa Catarina não foi diferente. A chegada se deu primeiramente na capital, como foi a expansão do banco nas capitais, em todas as capitais. Num segundo momento, foram para as cidades mais pujantes. Em 1919, Joinville, com 43 mil habitantes, levando em consideração Corupá, Guaramirim e Jaraguá do Sul, já era uma referência econômica do país. Mesmo com o censo da época, com informações inseguras, né, mas eram informações que eram estendidas a todos os municípios. E aí começa a história aqui. A agência 0038 é a 38ª agência a ser inaugurada no país. 100 anos, e aí a família que se faz presente aqui sabe que uma empresa durar 100 anos é difícil. O Banco do Brasil aqui em Joinville passou por diversas mudanças, acompanhando o crescimento da cidade, né, e a geolocalização para que pudesse, né, se consolidar em 84 a construção do prédio, que é a réplica fidedigna da sede do Banco do Brasil em Brasília. Poucas cidades têm essa réplica. Joinville, já em 84, foi privilegiada, pegaram a mesma planta e moldaram aqui. Até hoje, quando vocês passam por lá, é um prédio imponente. Mas representa aqui o que é Joinville para o Estado. E aí o vereador Roque colocou muito bem, não só para o Estado, para o Brasil. O Banco do Brasil aqui, inúmeras vezes, é utilizado a Praça de Joinville como modelo experimental de toda a tecnologia, daquela estratégia que o banco vai desenvolver e vai replicar para o país. Muitos nascem e passam por aqui. Vocês, clientes, talvez percebam ou não percebam, mas daqui sai muita coisa que foi replicada para as demais cidades, não só capitais. Hoje, o Banco do Brasil, na sede 0038, possui 7 agências, fora as demais agências que estão espalhadas ao longo dos demais bairros, que foram necessidades que foram surgindo ao longo do crescimento desses 100 anos, né, para atender a comunidade em geral. Mas falando especificamente de Banco do Brasil, nada seria se não fosse os funcionários que fizeram parte da história, que construíram o banco aqui nessa cidade. Muitos permanecem, trabalham, atuam dentro do ambiente do banco e fora do ambiente do banco, com atividades sociais, com atividades comunitárias. Não é à toa que o funcionário do Banco do Brasil sempre foi e é até hoje referência de credibilidade e idoneidade, porque traz com ele a marca Banco do Brasil. Ratifico aqui que o banco construiu uma história aqui de 100 anos. Ajudou e ajuda a transformar a cidade. E quando eu materializo isso em números, é difícil de contabilizar. Mas hoje,
na praça de Joinville, nós temos fomentando o comércio, a indústria, o serviço, mais de 850 milhões de reais, só para empresas, independente do tamanho delas, grande ou pequena. Quando eu olho o crédito para a pessoa física, e aí vai da infinidade de produtos que o banco tem, consignado, automático, salário, eu chego a 350 milhões. Mas não para por aí. Quem trabalha e percebe esses efeitos da economia, o Banco do Brasil tem em Joinville aplicado no financiamento imobiliário mais de 330 milhões. Parece pouco, parece pequeno, é infinitamente maior quando comparado com outras cidades pujantes aqui do nosso estado. Eu estou falando de 1 bilhão e meio de crédito circulando aqui, só do Banco do Brasil. Isso corresponde, dado oficial do Banco Central, 36% de todo o dinheiro de fomento do sistema financeiro da Praça de Joinville vem exclusivamente do Banco do Brasil. É mais de 1/3, sendo que nós somos só um banco. Existem outros quantos bancos na nossa praça. Então, a importância do banco na construção e na transformação de 1919, quando Joinville tinha 68 anos, e hoje tem 168 anos, tenha certeza que o banco fez parte e, através de cada funcionário que passou, ajudou a construir essa cidade. Ratifico aqui um compromisso, com a casa e com os habitantes de construir mais 100 anos daqui para frente, transformando, mantendo Joinville na maior cidade e na referência que é para a economia de Santa Catarina e do Brasil. Obrigado pela solicitação, obrigado pelo espaço, tá? E as portas de cada agência nossa estão abertas a todos, clientes ou não, para tirar dúvida, orientação financeira, educação, tudo que o banco pode prover para facilitar e contribuir para o município e para os habitantes de Joinville. Obrigado. Convidamos, então, o vereador Roque Matei para fazer a entrega da placa a toda a equipe do Banco do Brasil. Isso aí, parabéns. Neste momento, então, passo a palavra ao vereador Richard Harrison e, após o encerramento dessa solenidade, faremos a foto oficial. Eu quero, momento mágico desta noite, e
ter sido agraciado pelo presidente Cláudio Aragão, que não pôde estar, me dando essa importante missão de presidir esta sessão e que eu tenho muito orgulho de fazê-lo. Eu quero, obviamente, antes de encerrar e anunciar o encerramento, Deus nos dá várias oportunidades na vida e nós não podemos perdê-la. E essa casa, ela é recheada de adversidades. E eu tenho comigo que é muito importante, né, a nossa devoção, e por isso eu peço licença ao nosso vereador Fábio D'Alonso, que teve a brilhante ideia de homenagear alguém que possa cuidar do nosso espírito, que tem uma conexão diária com Deus, muito mais do que nós, até que nos sirva de exemplo e que nós possamos fazer com mais frequência. Mas eu quero aproveitar, Padre Venceslau, essa casa, ela é a casa do povo, e aqui várias fés são professadas, mas eu tenho a minha, e eu queria lhe pedir, humildemente, para que o senhor pudesse estender a mão sobre esta casa, onde passa as necessidades do povo e que nós aqui legislamos diariamente, que o senhor pudesse derramar as suas bênçãos e intervir com o nosso Deus pela vida de cada um dos nossos vereadores e que a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanhem em cada um dos nossos momentos. Então eu peço, o senhor daqui mesmo, né? Ou podemos trazer aqui também o microfone, a nossa assessoria, para que o senhor possa derramar sobre esta casa as bênçãos que tanto nós precisamos. Em silêncio, cada um no seu coração vai rezando a sua prece. Deus, rico em bondade e misericórdia, olhai esta casa de vossos filhos e filhas, que reine sempre a justiça, a misericórdia, a paz e a alegria. Que essa casa faça leis que contemple todos os filhos e filhas de Deus, especialmente os mais necessitados. Abençoe os funcionários, vereadores, todos que trabalham e passam por essa casa. Que o seu trabalho seja para a glória de Deus e que Deus afaste desse lugar todo mal, toda inveja, cobiça, carreirismo, reine sempre ao serviço, a fraternidade e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saímos daqui abençoados. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Obrigado, nosso padre. E ao encerramento, agradeço a Deus, as senhoras vereadores, autoridades, público presentes, os senhores telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro encerrada a presente sessão solene. Deus nos abençoe.